teacher paga, porque as outras escolas públicas estão muito mais jogadas ainda nessa questão da matemática, da física. E até porque, eu digo por mim, quando eu passei para a segunda fase, eu disse, meu Deus, agora, tipo, os professores deixam jogado, não vão chegar e falar, não, tenta algum caminho para que você tem que ir buscar por seus métodos, assim, tipo, eu fui procurar depois que eu fiz a prova, a questão das questões que caíram, e teve uma questão lá que era um mágico até, que eles disseram que eu acabei achando por acaso que eu estava estudando matrizes e envolvia para resolver essa questão matrizes de um jeito que o professor nunca tinha dito em sala de aula e não exigindo que os professores passem isso, porque numa sala também de 40 alunos não tem como você se aprofundar mais do que o professor precisa dar, mas são questões que talvez os chineses, nesses lugares que têm um maior autoritarismo, eles dentro de casa também estejam estudando. E o que eu vejo na minha escola e em outros lugares, dos jovens, você chegar em casa e, nossa, estou livre da escola, a última coisa que você quer é fazer lição, tipo, você faz lição de casa obrigatória. Então, acho que esses outros países têm a própria questão do estudo, não só dentro da sala de aula, e sim fora. Então, é mais um ponto, assim. Vamos voltar aqui para a mesa, porque a gente está com o tempo realmente... Só, Oi. posso? Qual é o seu nome? Raquel. Raquel. Bacana você estar aqui. A gente tem um programa na Introdução de Engenharia com os alunos que a gente está indo aqui na universidade, nas escolas públicas aqui do entorno, e para incentivar o ensino de ciências e engenharia. E é como? É porque a matemática, o ensino de ciências, nessa época, nessa fase, está sendo ensinado de forma errada, por isso que você não gosta. Né? É culpa do professor? É culpa de todo um sistema, né? Que não valoriza o professor, às vezes o professor não é qualificado por diversas razões. E a universidade, ela tem um papel de melhorar isso. Então, é essa a intenção. A universidade é aberta, ótimo que você esteja aqui. Né? Então, a gente... Poxa, tinha uma... Ciência e Fronteiras. Gente, toda aula que eu dou aqui na universidade, eu falo disso aí. Eu falei, olha, eu quero meus alunos viajando. Primeira coisa. Conhecendo ambientes diferentes. E uma das questões é agora, aproveite essa oportunidade. A gente já está com mais 100 alunos para fora. E eu já mandei uns 10 de alunos de iniciação meu, eu chego, vai. Então tem na Califórnia, campus de Davis, Colorado tem 2. Estão adorando, estou monitorando isso, né? Eu falei, olha, essa oportunidade única. E isso é fundamental para a gente, tem que internacionalizar a ciência no Brasil. Eu acho que essa é uma proposta do governo muito boa. Você vê que está dando problema, porque como tudo é implantado supetão, estão deixando de pagar a bolsa, lá tem gente, né, passando fome. Eu falei, mas se tiver algum problema nisso, se liga para o professor Arthur, que ele arruma dinheiro. Mas tem que aproveitar. E, bom, vamos em frente. Então, só queria dar, tem umas perguntas assim, do Arthur e também do Adriano, da Gilsa, falando sobre essa relação de... Acho que em geral para tentar entender como se dá a relação entre o esforço, a política científica e tecnológica e como que isso realmente chega nas empresas, certo? Como que chega na inovação. Tá? Então, vou chegar nisso aí, só queria comentar uma coisa antes. Eu teve comentários da Raquel e outro o Leandro fez, que sobre a questão mais geral da educação no Brasil. Então, isso aqui, veja, eu sei que a educação no Brasil como um todo tem problemas, certo? Isso aí é batata, tá? Mas eu acho onde que estão os erros mais problemáticos. Então, diversas evidências de teoria. Eu não sou especialista em educação, mas vi bastante trabalho. Então, eu acho que o ensino médio realmente é um problema sério.
Tá? É uma coisa que teve, digamos, foi esquecido pelas políticas oficiais. Tá? Então, o ensino médio é realmente um problema. Você vê esse problema, se você quiser, da falta de cultura de estudo também. Então, veja, a universidade é top no Brasil. Não tem o que o Arthur marcou agora, e que é a coisa mais normal em outros países, uma biblioteca que funcione 24 horas, certo? Ou seja, isso aí, digamos, nem na USP, veja, eu não sei se, digamos, se a biblioteca funcionasse 24 horas, se de repente de madrugada ficaria só, eu não nego tirar um ronco, o cara que brigou com a namorada, saiu de casa, mas eu acho que, digamos, valeria a pena fazer essa experiência, certo? Ou seja, não é, digamos, que seja 24. Então, não vai ser isso, então, período de exames, então se faz perfeito. Então, não vai ser lá no começo do quadrimestre, não, mas a partir da sexta semana do quadrimestre, especialmente no período de provas, se deixa a biblioteca no fim de semana. Então, esquece 24 horas, abre sábado e domingo. O sea, põe assim umas 8 horas de atendimento sábado e domingo. Alguma coisa, então, acho que tem esses problemas culturais. Então, mas ia dizer isso porque eu acho que, com todos os problemas, a universidade, tanto em geral a universidade, a graduação, quanto a pós-graduação, em princípio estão funcionando bem. Eu sou otimista, não sei se sou muito poliana com isso, mas eu acho que realmente a coisa funciona. Funciona, não sei certo, não somos Estados Unidos, tá? Não somos Inglaterra, tá? Mas não somos Coreia, que isso é mais preocupante, mas somos muito mais que boa parte dos países equivalentes. Então, quando eu digo, as perguntas estão mais específicas na relação da pesquisa com o setor produtivo. Veja, por exemplo, eu não saberia se a boa resposta do que a Gilson me perguntou, porque provavelmente ela sabe mais disso do que eu acho que eu devia te perguntar, mas mesma coisa no caso do Adriano. Mas o meu ponto é onde certamente tem um problema que eu, que não sou especialista nela, não saberia resolver, mas que certamente é um problema que por enquanto ninguém conseguiu resolver, é a questão de envolver a empresa privada, nacional ou estrangeira, residente no Brasil, na atividade de pesquisa. Certo? Esse é o problema. Então, se você vai ter que fazer isso dando incentivos tributários, certo? E fazendo uma política de facilitar a contratação de cientistas, certo? Tipo assim, paga metade do salário ao governo, metade à empresa, certo? Se você vai dar isenções de tributos por não sei quanto tempo, veja, eu sinceramente, essa não é minha área de pesquisa, eu não sei, esses são os princípios gerais que você faz quando quer dar um incentivo, certo? Mas claramente, se você não conseguir resolver esse ponto, tá? Eu acho que assim, eu insisto, eu não sou especialista, entenda alguma coisa, eu acho que alguma coisa que faz sentido, mas eu não sou um cara que toca o dia a dia da política científica e tecnológica no Brasil, certo? Feita essa questão, eu posso dizer que nas minhas diversas incursões, mais como leitor interessado na área, como cara que participa em congressos, no nuevo congresso de assisto às mesas de política científica e tecnológica, o que eu vejo é que a discussão sobre a relação empresa-pesquisa, certo? Essa estatística, é uma coisa que é um número, mas que torna da baixa presença de cientistas nas firmas. É uma coisa que eu ouvia quando eu comecei a fazer a pós-graduação nos anos 80, certo? Ou seja, nesse sentido você diz, perfeito, aqui, ou seja, posso não saber qual que é a solução, certo? Mas certamente esse é um problema fundamental. Quando você tem que, digamos, pelas estatísticas, acho que 3 de cada 4 cientistas, ou seja, caras com doutorado na Coreia, trabalham no setor privado, no Brasil é menos de 1/5, certo? Então,
aí tem alguma coisa, certo? Ou seja, porque onde que, como que você veja, aí uma última coisa disso, aí também a gente não pode ser também ingênuo de dizer, olha, evidentemente o setor privado não tem essa cultura de investimento, tudo o que você quiser, mas também a gente tem que, eu falei meio rapidamente, que uma coisa fundamental é o ambiente macroeconômico, certo? Também que você tem um ambiente macroeconômico que estimula muito mais o investimento financeiro que o investimento produtivo, certo? A própria firma não vai estar interessada em fazer investimentos produtivos de retorno longo, arriscado, duvidoso, certo? O sea, grosseiramente, se aplicando el título de dólar, você consegue um lucro de, sei lá, 10% ao ano, certo? Você vai investir, você vai pegar essa grana para contratar cientista, para contratar um nego que vai dizer, veja, de repente se faz um outro, mas certamente aí você não está dando o estímulo para dizer, olha, onde que o cara deveria ir, certo? Então, pois, eu sei que a FINEP, por exemplo, faz uma série de programas, todo mundo fala assim, tipo assim, a FINEP consegue, pelo que eu entendo, assim, tipo, fazer programas de impacto tipo estufa, se quiser, certo? Mas não consegue mudar assim a mentalidade, ou seja, tirar, digamos, esse tipo de experiência, você diz, olha, então, isso aí vai fazer com que, ou seja, a FINEP investe um monte de grana, tal, não sei o quê, para que determinada firma faça tal projeto. Mas, será que isso consegue gerar, assim, um efeito multiplicador? Veja, eu não sou especialista, mas pelo que pouco que vejo as estatísticas, não conseguiu ainda fazer esse efeito. Quando você pensa uma coisa desse tipo, eu ponho aqui, gasto grana, para dar um exemplo, e com isso depois, obviamente, isso funciona e começa a fazer também independente. Essa parte aparentemente não conseguiu se fazer. Tá? Então, veja, eu acho que essencialmente, já da minha parte, já sei que deu alguma resposta por aí, mas. Você quer falar alguma coisa? Quero só para encerrar. Aproveitando que o professor Ramon falou, da minha experiência, quando eu vim para São Paulo em 2007, foi para trabalhar no laboratório da Dow Chemical, que estava montando um laboratório aqui de ponta mundial. A Dow Chemical é uma empresa que investe $1 bilhão por ano em pesquisa. Os pesquisadores que eles contratam no mundo inteiro, nos Estados Unidos, nas universidades, é tipo os nossos alunos de PD que começam com pesquisa desde o primeiro dia. A Dow Chemical estava montando um laboratório de ponta no Brasil, na China, na Arábia Saudita e na Índia. 4. Centenas de milhões de dólares. Daí o que aconteceu? Eu vinha para quê? Foi indicado para quê? Fazer a ligação entre os projetos da empresa, da Alquímica, desse laboratório, com as universidades, que não existem, né? Não existia nessa época. Daí o que aconteceu? Passou 1 ano, 2 anos, eu estava em São Paulo, não saiu o laboratório. Por quê? Porque o custo de importação dos equipamentos para esse laboratório dava para construir 2 laboratórios e meio na China, na Índia, na Arábia Saudita. O que aconteceu? Construíram na China, na Índia, na Arábia Saudita e não fizeram no Brasil. Bom, lá nos Estados Unidos, a gente tinha contato na Universidade do Texas, no campo de Austin. Cada projeto da Dow nessa área, eles entravam com $200 mil no projeto, que entrava para o professor, para o laboratório, para o pagamento de bolsa de doutorado, e era bem claro isso. O professor falou aqui da interação da empresa. Eu sou pessimista em relação a isso. Eu digo, só vai mudar essa realidade quando os nossos alunos de graduação, de doutorado, de universidades boas forem para dentro das indústrias. Só vai mudar
E isso vai ter que ter uma política do governo. E eu acho que não tem política, não teve até hoje. Um exemplo também da minha vivência é na FINEP. Tinha, no Ministério de Ciência e Tecnologia, alguém falou aqui? Ele. Boa pergunta. Tinha um político, eu não vou citar o nome, mas nem lembro também. Tinha um político lá, ele teve na virada do milênio, teve os projetos milênios, que eram os núcleos de excelência, e era competição em todas as universidades do Brasil. Eu fiquei 6 meses junto com colegas meus lá, eu era pós-doc, elaborando, tinha que fazer em inglês porque os assessores que iam julgar eram do exterior. Fizemos pastas e pastas de projeto. Nosso projeto foi aprovado. Estava lá no Instituto de Física e da Embrapa Federal, foi aprovado 5 milhões de reais, 5 milhões de dólares, um dos projetos milênio. É uma área enorme de materiais. Mudou o ministro. Quando a gente foi fazer a primeira prestação de contas, lá no CNPq eles não tinham mais um projeto. Sumiu. Gastou-se milhões, né, para colocar assessores internacionais. E quando você vai fazer a prestação de conta, não tinha nenhuma cópia, nem sabiam. Mudou o ministro. Daí entrou o ministro Sérgio Vizente, que é um físico lá da Universidade de Pernambuco. Foi ele que montou a Universidade Federal de Pernambuco. Tinha 22 anos quando foi para lá. O professor dele falou: você tem que ir para Pernambuco, o cara do Rio de Janeiro, você tem que ir lá, desenvolver lá a Universidade de Pernambuco. Foi o ministro da área, né? Mudou a FINEP. A FINEP tinha lá, levava 6 meses para dar um julgamento do projeto, veio para 28 dias a média. Ele estava mostrando os fontes de financiamento, e ele mesmo falou: é muito burocratizado, não sei como fazer. Esse ministro da FINEP, daí ele assumiu o Ministério de Ciência e Tecnologia. E a FINEP começou a adotar um modelo da FAPESP aqui, desse modelo que foi copiado dos Estados Unidos, de financiamento para pequenas empresas de base tecnológica. Só para a estatística, de cada 10 empresas que se financia, se uma der certo nisso, paga todo o financiamento que você fez nas outras, com impostos de volta e mais, né, emprego gerado. E é um modelo igualzinho americano. O professor Fernando Pérez, que era o diretor científico da FAPESP há 10 anos, falou. E o professor Fernando Pérez deixou de ser diretor científico e foi para a iniciativa privada trabalhar com o Instituto Ludwig. Ele foi dar uma palestra lá no Utah, e um professor da universidade pediu: eu devo fazer a mesma coisa? Sair da universidade e montar uma empresa? Eu estou inseguro, o que você acha? Ele falou assim: porque isso é uma coisa no Brasil preocupante. O cara que tem um pé na área acadêmica e daí tem uma empresa. Então, eu sou da área tecnológica, da área de engenharia. Então, eu monto uma empresa lá, estou aqui dentro, ganho meu salário, né? E daí o que acontece? Acontece que eu não vou dar mais as minhas aulas como eu dava, a qualidade, não vou mais me atualizar, não vou ter o desempenho acadêmico e vou cuidar do quê? Da minha empresa. Isso acontece muito na Universidade de São Carlos, tem diversas questões assim, todo mundo sabe. Daí o professor Pérez falou: olha, fulano, quem paga teu salário? A Universidade Federal do ABC. Então você é 100% da Universidade Federal do ABC. Isso é uma questão que a gente está discutindo, porque aqui ainda todos os professores aqui são de dedicação exclusiva. E nós temos um problema aqui, que muitos professores vêm aqui dar aula, muitos, não é a maioria, e desenvolvem outras atividades que não poderiam. Tá? Então, se esse tipo de coisa começar a difundir dentro da universidade, acaba a universidade. Então, no Brasil, essas questões são muito importantes. Eu acho que não tem política. E uma questão que eu esqueci de falar, o professor Atanabe, que veio da COP do Rio de Janeiro falar sobre inovação aqui, ele fez um mestrado e doutorado na década de 70 no Japão, ele é pesquisador no lado CNPq, ele falou uma coisa interessantíssima. Ele é um artigo que saiu na Nature ou na Science, onde o pesquisador coloca assim: a pergunta que é feita, não sei para quem que é, eu procurei o artigo hoje, mas a nossa rede estava... É assim: você confia no seu colega, ou você confia no seu vizinho, você confia em alguma coisa assim, para todos os países. Adivinha, o professor Ramon confia no professor Gerson, né? Adivinha como é que está o Brasil? No último. Todo mundo desconfia de tudo. Os países que mais confiam, 90%, 80%, Escandinávia, Suécia, Dinamarca e tal.
Aonde estão os melhores índices de desenvolvimento educacional e de inovação? Ele compara esse pesquisador, ele falou, gente, isso é uma questão cultural importante. Né? Tá. E só finalizando o último eu esqueci antes, veio um pesquisador da Universidade da Califórnia e ele colocou a pirâmide da desilusão na inovação, na questão de patente. Ele fala, nas transparências dele, aqui embaixo mostra que ele é vinculado ao gabinete da presidência dos Estados Unidos. Daí a primeira pergunta que eu fiz para ele, por que isso? Porque lá a questão de conhecimento é uma questão de Estado, né? Então é vinculado diretamente ao presidente da República. E ele coloca o seguinte, por que a gente patenteia? Por que a gente faz a universidade patentear? Porque entra dinheiro? Não. De cada 1 milhão de patentes, muitas poucas patentes de todos os campos da Universidade da Califórnia geram royalties. Mas primeira coisa, para proteger o conhecimento gerado na universidade, para divulgar para as empresas esse conhecimento, né? O setor produtivo. E isso é muito importante. Então existe uma ilusão no Brasil que você gera um monte de patente e você vai gerar recursos. Ok, obrigado. E a questão é a seguinte, que até o professor Gerson falou, a gente não pode ter políticas em relação à inovação, políticas de governo, a gente tem que ter políticas de Estado, ou seja, a longo prazo. O governo a cada 4 anos muda, mas políticas de Estado permanecem. Né? E não vai mudar o governo e mudar a política, etc. E tal. Pode mudar direcionamento, etc. Mas para a inovação é algo que deve se buscar sempre, né? E de uma maneira contínua. Bom, aqui a gente tentou, nesse pequeno espaço de tempo, com os professores convidados, tentamos mostrar para vocês, ou enfim, dar algumas ideias sobre políticas públicas de inovação. Esse formato aqui do Café com PP ele, tende a se encontrar cerca de uma vez por mês, cada vez falando sobre políticas públicas em um setor determinado. Agora foi de inovação, tivemos um encontro passado que foi de políticas culturais, que foi um encontro externo na Fundação Pro Memória de São Caetano do Sul.